Salve, salve nação americana, eu sou o Alisson Fernandes e você está aqui no canal Sou Deca no domingão, 8 horas da manhã, hoje no prego. Mas é por um detalhe, não estamos em live, aqui é uma gravação, estou gravando no sábado, dia 10, um dia antes, 1h30 da tarde, para que esse conteúdo entre no domingo às 8 horas da manhã. Já quero começar pedindo desculpas aí pela semana passada, no domingo passado eu não consegui fazer a live, tive algumas questões aqui, tava meio tumultuado e tal, não deu pra fazer. Não foi por causa da saúde, eu vi gente me desejando melhoras, porque na live anterior eu estava tossindo bastante, bem gripado, mas foi por alguns compromissos aí, acabou que não deu pra fazer a live, eu ia fazer um vídeo ao longo do domingo, mas não deu certo. Essa semana também, no domingo, hoje pra vocês, né, eu estou gravando no sábado, mas no domingo também tem um compromisso, não vou conseguir fazer a live às 8 horas da manhã, mas tá tudo normal, no próximo domingo a gente volta a fazer um conteúdo, mas pra não deixar passar em branco mais uma vez, resolvi fazer gravado, falar sobre dois assuntos que estão pegando aí mais, né, relacionado ao América, dois assuntos que eu gostaria de dar a minha opinião aqui e vou fazer isso logo após a vinheta. Primeiro que todos os recados que eu costumo dar nas lives aí estão valendo, por mais que esse vídeo seja gravado, estão valendo. Compartilhe o link com todos os amigos americanos, chama a galera para curtir aqui o conteúdo. Eu gravei nessa semana um conteúdo também bem legal com o Felipe de Leucas, lá do canal Decadentes, gravei em formato de áudio apenas no podcast, então tá nos agregadores de podcast sobre casas de apostas, sobre sites de apostas, o Felipe de Leucas que trabalha nessa área, isso tá muito na moda agora, né? Isso invadiu o futebol brasileiro. Então o Felipe de Leucas deu um recado lá pra galera, um conteúdo não necessariamente ligado ao América, mas um conteúdo que ficou bem interessante, um bate-papo que ficou bem interessante. Quem quiser acompanhar, tá lá nos agregadores de podcast. O vizinho de cima resolveu ligar a furadeira agora para invadir o nosso áudio aqui. Vamos ver se vai sair no áudio depois. Gente, dois assuntos principais que eu queria falar aqui. Primeiro deles, Mateuzinho. Alguns americanos conversaram comigo sobre o Mateuzinho, todo mundo sabe que eu sou crítico a ele, né? Sou crítico da vinda, do retorno dele. Acho que o América conseguiu uma negociação para um jogador que é mediano e depois foi lá e trouxe de volta. Não consegui entender. Mas tinha uma dívida e a gente não tinha recebido. Aciona a justiça. Não necessariamente porque o outro time não pagou, você tem que trazer o jogador de volta e perdoar a dívida. Essa não é uma boa prática de negociação. E aí o Mateuzinho veio, começou a jogar, não se encontrando, não dando certo, como veio no início desse ano, né, nos primeiros jogos ali já de Campeonato Mineiro, Mateuzinho já estava em campo, assumindo uma titularidade, enquanto os outros jogadores pegavam ritmo e não estava rendendo absolutamente nada, completamente inoperante dentro de campo. Aí veio o Wagner Mancini, começou também usando o Mateuzinho e não dando certo, né? O Mateuzinho, mesmo no início com o Wagner Mancini, não estava funcionando. E aí uma coisa em especial aconteceu que mudou toda essa história no Mateuzinho nessa segunda passagem pelo América. A mudança tática do time, a mudança de postura desse time dentro de campo. O Mateuzinho começou nessa segunda passagem sendo escalado mais pelas pontas. Ele não tem velocidade com a bola no pé, ele é até rápido na mudança de direção, mas ele não tem velocidade para carregar essa bola, então para ele chegar na linha de fundo com ela, para cruzar, por exemplo, é difícil, ele não tem essa velocidade de combate com os zagueiros, não tem físico também, o que ele tem é drible e mudança de direção rápida, né? Ele não tem essa velocidade para levar, para ser um jogador incisivo pelas pontas, e não estava funcionando. O que o Wagner Mancini fez? O próprio América como time, em determinado momento do Campeonato Brasileiro, a gente lembra muito bem disso, né? Ali no final do primeiro turno, umas
3, 4 partidas antes do fim do primeiro turno, a América patinava, chegou a beliscar ali uma zona de rebaixamento, todos nós ficamos preocupados. Os americanos mais alarmistas de sempre já davam o América como rebaixado naquele momento, né? E o time não estava funcionando. O que o Wagner Mancini fez? Resolveu colocar esse time mais reativo. Resolveu colocar esse time defendendo com mais homens atrás, mais compactado, uma linha mais baixa e buscando contra-ataque, entregando a posse de bola para o adversário. Aquilo que o Lisca veio construindo, o próprio Marquinhos Santos, mesmo que os resultados não tenham sido os que a gente esperava, mas também apostava em um América que pressionava mais alto, que valorizava um pouco mais a posse de bola. O Wagner Mancini começou assim, mas depois abriu mão disso e resolveu jogar fechando um pouco mais a casinha, dando um pouco mais de atenção defensiva e buscando o contra-ataque. Para buscar o contra-ataque, quem joga assim, e é um método válido, né? Hoje em dia parece que jogar defensivamente é proibido, é ilegal ou não vale a pena. Vale. E existem muitos clubes do futebol mundial que fizeram história jogando muito mais se defendendo do que atacando. Então é uma estratégia válida sim. E o Wagner Mancini resolveu usar desse tipo de estratégia, mas para jogar em contra-ataque, para jogar nessa transição rápida, você precisa do cara ou dos caras que vão levar essa bola em velocidade, que vão conseguir fazer essa transição entre a sua defesa e o seu ataque com velocidade, seja com passes rápidos, soltando a bola com agilidade e em profundidade para fazer o time acelerar, ou seja, carregando essa bola quando não dá para fazer o passe. E é aí que o Mateuzinho se encontrou nessa segunda passagem. Aí, nessa função de ser um homem de meio que recebe a bola da defesa nesse momento da transição, ou mesmo do zagueiro ou do primeiro volante, recebe essa bola e consegue puxar. Na maioria das vezes por drible ou por mudança rápida de direção. Ele tem isso muito bem. E no meio de campo, principalmente em transição, quando ainda há espaço, né, o time adversário está atacando. Então não tem tanta gente lá atrás, tem espaço, tem buraco, tem espaço entre as linhas ali. E é aí que o Mateuzinho está se encontrando, onde o futebol dele começou a render, onde ele começou a virar uma peça importante a ponto de brigar por titularidade sim. E aí eu, Alisson, que sempre falei aqui, eu não tenho compromisso com crítica a nenhum jogador e não tenho compromisso com elogio a nenhum jogador. Eu tenho compromisso com analisar aquilo que estão jogando no momento. E no momento o Mateuzinho tem jogado um bom futebol, sim, a ponto de ser peça importante no elenco. Acho que com a chegada do Martínez, com o Juninho aí que vai voltar depois de um jogo fora, não sei se ele pega a titularidade. O próprio Alê também já fica disponível novamente, né? Então, se a gente viver um momento aí de meio de campo sem tanta competitividade assim, agora é o contrário, tem o Benítez também, né? Então tem muita competitividade por essa função ali de meia armador, digamos assim. A competição pro Mateuzinho tá pesada, mas ele, Mateuzinho, tá subindo o sarrafo também. Ele tá se colocando como uma peça importante desse elenco e tá dando recado pros companheiros também. Ele tá na briga. E ele tá na briga por mérito. E eu venho aqui e reconheço que mesmo tendo criticado bastante, ele, Mateuzinho, está dando recado e dando recado no lugar que tem que ser, que é dentro de campo. Dentro de campo. Ele, Mateuzinho, que é sempre muito criticado pela exposição fora de campo, né? E aí é uma outra questão, não vou entrar nesse mérito. Mas dentro de campo ele se encontrou. Méritos também para o Wagner Mancini, que conseguiu encontrar essa saída, que viu qualidades, viu aquilo que o Mateuzinho tem de ferramentas e encaixou isso dentro da sua nova estratégia e tá dando muito certo. E a gente passa a ter uma peça importante, seja para entrar como titular, seja entrando no segundo tempo. Mateuzinho começa a justificar essa segunda passagem. Para não dizer que eu só tô elogiando, a minha principal crítica em relação ao Mateuzinho eu mantenho. Ele precisa ser mais regular na participação em gols e assistências.
aquilo que de verdade muda o placar do jogo, ele como um jogador ofensivo, ele precisa participar cada vez mais desse tipo de ação dentro do jogo. No jogo passado ele fez um gol. É isso daí que eu espero mais. Espero que aconteça com mais regularidade. Não adianta só jogar bem a ponto de ser esse motorzinho ali pro time. Isso é importante, ok. Mas como um homem de frente, eu espero que ele, Mateuzinho, participe cada vez mais e com cada vez mais regularidade de lances de gol e dando assistência. É assim que ele vai mudar o patamar dele nessa segunda passagem aqui pelo América. Sobre Mateuzinho, era esse o recado que eu queria dar. E agora vou para o segundo assunto, que é o assunto que mais rendeu essa semana, que foi Pedrinho. Pedrinho, bora lá, porque tem muito assunto. O Marcão do Castelo, lá com o César, o Decas Web, já fizeram um podcast, estava ouvindo até pela manhã. Eles falaram mais ou menos sobre o assunto, mas eu queria dar meu pitaco aqui também. Muitas questões envolvem aí essa situação do Pedrinho, dá pra gente analisar de vários ângulos, de vários lados aí, tem muitas camadas aí nessa situação do Pedrinho. Primeira delas foi o que o Marcão e o Decas Web conversaram lá, se vale a pena esse modelo de empréstimo pra gente, visto que nas últimas vezes acaba que a gente ou tá se dando muito mal porque o jogador vem e não rende, ou quando ele rende, o América na maioria das vezes não tem retorno financeiro praticamente nenhum. Nesse caso do Pedrinho vai ter um retorno financeiro, mas que não resolve a nossa vida. E no fim das contas você acaba perdendo um atleta importante no meio da temporada, né? Então fica esse questionamento, se vale a pena esse modelo. O que eu acho? Acho que por enquanto nós ainda estamos num patamar como clube que a gente não tem muito como fugir disso. Um outro modelo de contratação, que é o jogador mais veterano, que já não interessa mais aos grandes clubes, que não necessariamente está bem fisicamente, também é um modelo de contratação que a gente ainda não tem como fugir. Invariavelmente a gente vai contratar esse tipo de jogador, alguns vão dar certo, outros não. O caso do Pedrinho, que é o caso do jovem de outros clubes da prateleira do meio do futebol brasileiro, a gente tem o caso do Pedrinho, tem o Luan Patrick, zagueiro, que vem emprestado do Atlético Paranaense, são todos mais ou menos no mesmo perfil, Everaldo um pouco menos, Everaldo já é um jogador um pouco mais rodado, veio do Corinthians, mas são perfis de contratação semelhantes. E o que acontece é que quando esses caras vêm e desempenham bem e chamam atenção, eles vão ou ser levados de volta para o seu clube de origem, ou vão ser vendidos. O que o América precisa ter? Um pouco mais de cuidado e firmeza na hora de negociar o empréstimo para tentar a todo custo colocar uma cláusula de passe fixado ou alguma cláusula que tente bloquear um pouco mais, que tente preservar um pouco mais o América. Eu sei que isso é difícil, tá? Não vou falar isso aqui da boca para fora não, porque na hora que senta lá na mesa de negociação, não é assim, não adianta só pedir. Cada um tem que ter suas cartas na manga ali e a coisa vai para quem tem mais garrafa velha para vender, né? Então não é simples assim como parece. Mas penso que a saída, enquanto a gente ainda for refém de contratar jogadores que vêm por empréstimo para que a gente seja barriga de aluguel, enquanto isso ainda acontecer, e pode ser que quando chegue um investidor isso não seja mais necessário, né? Que a gente tenha bala na agulha para não ter que ficar contratando por empréstimo. Mas enquanto a gente ainda tem que fazer esse modelo de contratação, eu acho inevitável ainda, para a próxima janela, inevitável ainda, nós vamos contratar jogadores nesse modelo aí que foi o Pedrinho, que a gente tente ao máximo fixar um passe, que a gente tente ao máximo deixar ali algumas coisas que também beneficiem ao América, e não apenas uma taxa de vitrine de 5% que não ajuda em absolutamente nada. Pedrinho veio, rendeu muito em campo, é verdade, não mostrou a regularidade, não teve nem tempo de mostrar tanta regularidade assim, então foi um jogador irregular. O Lokomotiv tá levando um jogador de altos e baixos, um jogador que quando tá no jogo de alta é brilhante,
Mas quando não tá nesse jogo em alta, é um jogador também que não desempenha. Alguns jogos, inclusive jogos bem recentes aqui no América, ele não foi tão bem assim. É um jovem pra mim, cheguei a falar isso aqui algumas vezes em nossas lives, que se lapidado da forma correta, tem tudo pra se mostrar um jogador interessantíssimo a médio e longo prazo. Tem drible, tem ousadia, tem velocidade, tem finalização forte de fora da área. Falta pra mim ao Pedrinho ainda um pouco mais de consciência tática e falta também um pouco mais de experiência no jogo, de saber a hora certa de fazer as escolhas certas. Pra mim ainda escolhe mal algumas jogadas, tenta drible na hora que é pra passar, tenta passar na hora que é pra driblar e pra finalizar. Então ainda é um jogador que precisa aprimorar um pouco essa questão da escolha final das jogadas. Mas teve uma passagem no fim das contas muito boa, deixa o América com um número interessante aí de gols, né? Foi importante nessa retomada nossa, vai fazer falta sim até o final desse Campeonato Brasileiro. O América o Fred Cascardo, diretor de futebol, já falou que não vai ter reposição. É uma pena, porque no elenco hoje, principalmente se o Everaldo se machucar novamente, né? A gente não tem esse jogador que vai dar velocidade e amplitude por ali. E espero muito, falei do Mateuzinho no início do vídeo, espero muito que a saída que o América esteja pensando não seja de colocar um Mateuzinho por ali, porque aí acho que a gente corre o risco de perder duplamente. De perder um Mateuzinho que está evoluindo tanto jogando centralizado e perder na ponta, porque o Mateuzinho não tem essa participação efetiva no placar que o Pedrinho tinha. O Mateuzinho não tem essa participação efetiva em assistências e gols que o Pedrinho tinha. Então não vejo o Mateuzinho sendo o cara ideal para ser o substituto do Pedrinho aqui. Deixa o Mateuzinho fazendo a função que ele tá fazendo e tá fazendo muito bem e que tá evoluindo muito bem. Não vamos como se diz, não vamos descobrir um santo para cobrir outro, não. Vamos deixar o Mateuzinho por lá mesmo, que é a melhor coisa que se faz. Então, sobre Pedrinho e sobre necessidade de continuar, se vale a pena esses empréstimos ou não, não dá para mudar por enquanto. A gente ainda não é o time que tem bala na agulha para chegar e sair contratando os jogadores que a gente quer a todo momento. A gente ainda vai precisar usar desse artifício aí do empréstimo, principalmente quando são jogadores que não estão sendo utilizados em clubes da prateleira do meio ou da prateleira mais alta do futebol brasileiro. O que eu fico na bronca, e é a única coisa, pra mim a diretoria fez certíssimo em contratar o Pedrinho, era a forma que dava pra contratar naquele momento, que era por empréstimo, colocou ali as ressalvas que dava pra colocar no contrato, não dava pra colocar passe fixado, senão o Bragantino não ia aceitar o empréstimo, não dava pra fazer muito mais coisa. Então, durante todo o processo, pra mim, a nossa direção é digna de elogio total. E principalmente porque o Pedrinho já estava no nosso radar e acertadamente o América viu que um jogador que não estava sendo aproveitado no Bragantino poderia ser importante aqui. Então foi tudo uma cartada de mestre. Qual que é a única crítica que eu deixo? O América deixou para fazer uma proposta que seria interessante ao Bragantino apenas depois que já não tinha mais jeito. Então essa é a minha única crítica. O diretor do Bragantino esteve em Belo Horizonte há poucos dias, deu uma entrevista falando que o América não havia procurado o Bragantino, que não tinha conversa sobre o Pedrinho continuar aqui em Belo Horizonte pro ano que vem, e que eles, como o Pedrinho tinha contato, eles contavam com o Pedrinho lá em Bragança Paulista pro ano que vem. Então, ou seja, o América, enquanto não tinha concorrência, nós não fomos espertos e ágeis. E, aliás, é uma característica, infelizmente, nossa, né? Infelizmente, é uma característica nossa de ficar empurrando com a barriga para ver se lá na frente o jogador sai um pouquinho mais barato e economiza um pouquinho. Aí acontece o que aconteceu. A América ficou cozinhando, deixando a coisa em banho-maria ali. Chegou o Lokomotiv no último dia da janela do futebol russo, né? Então chegaram decididos.
Se eles queriam o atleta, eles chegaram decididos, eles sabiam que era o último dia da janela e que para levar precisava oferecer algo interessante para o Bragantino desde o início. Ofereceram uma quantia interessante, o América foi lá e fez uma proposta também interessante para a compra de 50%, mas essa compra de 50%, que o América ofereceu por 50% do Pedrinho, não equivalia ao que o Lokomotiv ofereceu por 100%. A proposta do Lokomotiv, além de ser por 100%, ela era proporcionalmente mais interessante do que a nossa. Por que eu deixo esse alerta e por que eu fico na bronca em relação a isso? Se a gente tivesse chegado com essa mesma oferta, ao que parece o América ofereceu 10 milhões de reais por 50% do Pedrinho, se a gente tivesse chegado com essa proposta ao Bragantino 2 semanas atrás, provavelmente o Pedrinho estava garantido aqui. Provavelmente o Pedrinho seria jogador do América, não só por esse ano, mas ainda por mais alguns anos pra frente. E eu não tenho dúvida, volto a dizer, cheguei a falar isso em outros programas, eu não tenho dúvida que mais alguns anos de Pedrinho aqui, principalmente com bons treinadores para orientar, a gente provavelmente ia ter uma surpresa muito positiva. Provavelmente esse cara ia se revelar aí um jogador muito interessante num futuro breve. Esse ano ele já estava conseguindo render. Mas num futuro breve ele ia render muito mais, eu não tenho dúvida disso. Então acho que a gente ficou segurando demais a conta para não fazer uma proposta real para o Bragantino. Na hora que a água já tinha passado do pescoço, que foi quando a proposta do Lokomotiv chegou, e aí o Bragantino já estava se acertando com o Lokomotiv, aí o América resolveu se mexer e oferecer aquilo que já era para ter oferecido 2 semanas, 1 mês, 2 meses antes. O Pedrinho já está mostrando que é um jogador que valia o investimento para o futuro já há algum tempo, não é de agora. Não é de agora. Eu, inclusive, tive muito receio do Botafogo levar o Pedrinho, porque naqueles confrontos de Copa do Brasil, a América vai enfrentar o Botafogo agora, né? Mas naqueles confrontos de Copa do Brasil, em que nós vencemos 3-0, 2-0, o Pedrinho desequilibrou, principalmente no jogo aqui de Belo Horizonte. E o Botafogo, é um clube que agora tem um investidor, que é um investidor com muita grana, é um investidor que está, sim, contratando alguns jogadores interessantes para o Botafogo. Naquele momento, olha só quanto tempo tem, naquele momento das vitórias contra o Botafogo na Copa do Brasil, eu já dizia que o América precisava se mexer para manter o Pedrinho em definitivo, porque senão o Botafogo ia fazer uma proposta e ia levar. Eu achei que a gente ia perder ele pro Botafogo já naquele momento, porque ali ele já mostrava ser um jogador diferente, ali ele já mostrava que valia o investimento nele. E nós ficamos moscando, e quando apareceu uma proposta maior do futebol de fora, aí a gente tentou apresentar a nossa, e aí não deu certo. Eu acho que se a gente tivesse apresentado talvez essa mesma proposta, com o mesmo ímpeto, com a mesma vontade, ao Bragantino 2 semanas atrás, sem concorrência, talvez tivesse dado certo. Fica mais uma vez o recado, é o mesmo caso do Pedro Raul, né? A gente tá vendo aí o Pedro Raul agora sendo cortejado por praticamente todos os clubes da Série A do futebol brasileiro. Praticamente todos os clubes já procuraram Goiás, porque o Pedro Raul tá fazendo um baita de um campeonato. E eu lembro que lá no início, na janela de transferências de janeiro, o América teve interesse no Pedro Raul, procurou o jogador, fez uma pedida financeira, o América resolveu não investir naquele momento, e aí, mais uma vez, por uma economia, sei lá de quanto, mas provavelmente de não muita coisa, perdemos o jogador que hoje tá brilhando aí no Campeonato Brasileiro, justamente numa posição em que a gente fica patinando para tentar encontrar alguém, né? Então, mais uma vez fica o recado. Se a gente tem realmente convicção em determinado atleta, não deixa para depois. Se existe a convicção, e se existia a convicção no futebol do Pedrinho, já pega aquilo que é possível oferecer, nesse caso, ao que parece 10 milhões de reais, né? Pelo que se fala, foi o que o América ofereceu. Já pega esse dinheiro e oferece, não fica esperando aparecer um concorrente não, porque na hora que aparecer o concorrente a coisa complica. A coisa complica.
Então, sobre o Pedrinho, sobre esse modelo de contratação por empréstimo, a minha opinião é essa, acho que por enquanto ainda é inevitável, a gente vai infelizmente ainda sofrer provavelmente alguma outra perda nesse tipo em breve, porque a gente vai continuar contratando jogadores por empréstimo no mesmo modelo que foi o Pedrinho, porque a gente ainda não tem como investir em todas as contratações que a gente faz. Fizemos em relação ao Mastriani, fizemos em relação ao Martinez, mas ainda não temos condições de contratar em definitivo todos os atletas que a gente traz, né? Então, ainda vamos sofrer com esse tipo de situação. Só fico desapontado por perceber que pelo que o América tinha para oferecer, pelo que a gente tinha ali condição, talvez a gente deveria, se a gente tivesse feito isso no momento certo, talvez Pedrinho estaria aqui e nos ajudaria daqui até o final do campeonato. Moçada, 26 minutos aqui já de gravação. Quero agradecer todo mundo que está acompanhando o canal. Vou pedir mais uma vez, compartilhe aí com os amigos. Peço perdão pela semana passada não ter tido live. Essa semana fiz em gravação, porque era o que dava para fazer. Na próxima semana volto em formato de live. Vou ver se ao longo da semana eu consigo soltar também alguma coisa aqui em conteúdo, também em vídeo. Para quem não está seguindo ainda, vai lá no podcast, no seu agregador de podcast preferido, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Pocket Casts, Apple Music, eu acho que ainda não tá, tô tendo problema, mas vou tentar resolver. Mas do seu agregador preferido, é só procurar lá. Spotify e Deezer, que praticamente todo mundo tem hoje em dia. É só procurar lá que já tem conteúdos em áudio lá, beleza? Fiz esse com o Felipe de Leucas, tá valendo muito a pena de ouvir. Acho que era esse o recado. Já pedi meu perdão pela semana passada. Tá gravado o programa de hoje, que tá ao ar aqui no domingo, 8 horas da manhã. Na próxima semana, volto em formato de live, beleza? Um abraço para todo mundo, um excelente domingo, América e Botafogo, Botafogo e América, que a gente consiga mais uma vitória aí que vai com certeza nos deixar ainda mais próximos aí de uma classificação para alguma competição continental, que é o nosso objetivo a partir de agora, né? Acho que o rebaixamento tá ficando, a briga pelo rebaixamento tá ficando cada vez mais longe, né? As nossas chances de rebaixamento aí, elas são quase nulas, então a gente precisa somar mais ainda alguns pontos para ter a certeza de fugir desse fantasma. É bom não bobear com ele, mas a partir de agora pensar um pouco mais acima, pensar em competições internacionais e que hoje a gente consiga essa vitória lá contra o Botafogo, beleza? Um abraço para todo mundo e até a próxima.